Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos. E nesse vídeo eu vou falar sobre um tema não muito conhecido, mas muito importante, que são as equações de Margulis, ok? Então para introduzir pessoal, as equações de Margulis são muito importantes para o estudo da termodinâmica das soluções, visto que elas conectam lei de Raoult, lei de Henry, soluções regulares e o conceito de atividade, ok? Então veja só como ela permite costurar diferentes modelos utilizados para a descrição de soluções, ok? Como a gente já viu, pessoal, em outros vídeos no canal, na descrição termodinâmica de soluções, há diversos modelos que descrevem desvios do comportamento ideal. Dois dos mais importantes são o modelo de soluções regulares e o modelo de atividades e coeficientes de atividades, ok? No modelo de soluções regulares, todo desvio da idealidade se concentra no parâmetro beta que eu utilizei para descrever a entalpia de excesso. Alguns livros também usam a letra xi, a letra grega xi, ok? Já quando a gente utiliza o conceito, o formalismo de atividades, a gente concentra todo o desvio da idealidade no chamado coeficiente de atividade, ok? Então, as equações de Margulis relacionam o parâmetro gama, ou seja, o coeficiente de atividade, com o parâmetro beta, utilizado para a descrição das entalpias de excesso das soluções regulares, ok? Ou seja, essas equações combinam o modelo de soluções regulares com o formalismo das atividades, ok? Então, para uma solução binária, pessoal, de um componente A com um componente B, as equações de Margulis são como mostrados no vídeo, ok? Podemos escrever para o coeficiente de atividade do componente A e para o coeficiente de atividade do componente B. A figura aqui embaixo, pessoal, mostra como varia o coeficiente de atividade segundo essa equação em função da fração molar. Então a gente vê alguns parâmetros bem importantes. Primeiro, quando xa é próximo de 1, o coeficiente de atividade se aproxima da unidade. Aqui, pessoal, a gente está considerando o formalismo do coeficiente de atividade, que não faz distinção entre solvente e soluto. Recomendo você ver o vídeo sobre a atividade no canal para entender isso um pouquinho melhor. Outro ponto interessante é que quando beta é igual a zero, a gente tem que o coeficiente de atividade é 1 para toda a composição, ou seja, comportamento ideal. E quanto mais o beta se afasta de zero, seja para valores positivos ou para valores negativos, mais o coeficiente de atividade também afasta da unidade, ok? Aqui, pessoal, a gente vai chegar numa equação que é bem interessante, que nos traz bastante informação útil para o estudo das soluções, ok? Então, para soluções não ideais, a gente sabe que a gente pode escrever que a atividade é igual ao produto do coeficiente de atividade pela fração molar. Portanto, pegando a equação que a gente definiu anteriormente, a equação de Margulis, eu posso escrever que a atividade de um componente A vai ser igual a E na beta, que multiplica 1 menos xa ao quadrado, e esse termo multiplicado por xa, ok? Então, seguindo essa convenção, pessoal, de não fazer distinção entre solvente e soluto para a definição do coeficiente de atividade, que significa dizer que a gente vai tratar o ar como solvente, a gente pode escrever a atividade da substância A como a razão entre a pressão parcial de vapor da substância pela pressão de vapor dela pura, ok? Se nós combinarmos as duas equações anteriores, podemos escrever essa equação que está destacada na caixa vermelha, ok? E a análise gráfica dessa equação para diferentes valores de beta resulta em uma interessante síntese para as principais teorias de soluções, ok? É isso que está mostrado nessa figura aqui, pessoal. Recomendo que você tente fazer esse gráfico no Excel. Então eu fiz várias curvas para diferentes valores de beta, que são os numerozinhos ali em cima da curva, ok? Então alguns pontos que vale a pena destacar. Quando o beta for igual a zero, a equação se reduz a PA sobre PA asterisco igual a XA. Ou seja, tem-se a lei de Raoult. E faz todo sentido, não é? Se beta é igual a zero, como a gente aprendeu lá no vídeo sobre soluções regulares, a solução é ideal. Logo,
tem que seguir a lei de Raul, ok? Se beta for maior que zero, ou seja, positivo, a gente observa desvios positivos da lei de Raul, como mostrado pela curva verde e a curva roxa, ok? Isso indica que os componentes não querem se misturar. Se você lembrar lá do vídeo de soluções regulares, se beta é positivo, isso desfavorece a mistura, ok? Se beta for negativo, pessoal, a gente tem desvios negativos da lei de Raul. Isso é um indicativo de que os componentes querem se misturar, digamos assim. Então a pressão de vapor, ou seja, a quantidade de moléculas que sai do líquido e vai para o estado gasoso, acaba sendo menor. Outro ponto importante dessa equação é que a gente observa que para qualquer valor de beta, quando XA vai para 1, ou seja, quando o componente A está praticamente puro, todas as curvas tendem ao comportamento ideal, ok? E aí isso é um comportamento bem conhecido, elas tendem ao comportamento ideal quando a substância está praticamente pura, ok? E a gente pode entender isso olhando para essa equação. Quando XA vai para 1, o termo no exponencial vai para zero e a gente volta a ter o comportamento da lei de Raul. Por fim, pessoal, se XA foi bem menor que zero, a equação se reduz a PA igual a E na beta PA asterisco XA, ok? Que é uma equação que tem a forma da equação da lei de Henry. Basta eu identificar o E na beta PA asterisco com a constante K da lei de Henry, ok? Então essa equação mostrada aqui, pessoal, nesse gráfico, ela permite correlacionar o parâmetro beta das soluções regulares com a lei de Raul, com a lei de Henry, utilizando o conceito de coeficiente de atividade. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligado nas novidades. Valeu, pessoal!